Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E hoje a Polícia Federal fez uma mega operação que envolve inclusive diversos órgãos públicos em 8 estados. E o objetivo é um esquema bilionário no setor de combustível, que envolve inclusive organizações criminosas. As investigações apontam uma movimentação de mais de 52, olha bem, 52 bilhões de reais. E tem outro porém, mais de 350 pessoas jurídicas são alvos desse mandato da polícia e de busca e apreensão. E nesta operação dessa quinta-feira, os agentes da Polícia Federal foram às ruas desde as primeiras horas da manhã. Isso no estado de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande e Santa Catarina. Segundo o primeiro balanço divulgado pela Polícia Federal, envolvidos foram apreendidos, olha, só para vocês terem uma noção, 141 veículos, 300 mil reais em dinheiros, bens que totalizam 1 bilhão de reais foram bloqueados. Houve ações e relações de 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas e sequestro de 192 imóveis. Olha o que disse o ministro Fernando Haddad. Essa operação é exemplo porque conseguiu chegar no andar de cima. Para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntos. Essa operação, obra de decisão política. Contra o crime organizado precisa haver uma resposta organizada e não há outra forma de dar uma resposta organizada sem a colaboração de todos os agentes envolvidos, fecha aspas, afirmou o ministro Fernando Haddad. Segundo a Receita Federal, que participa dessas ações, a maior operação contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional e amplitude. Também participam agentes do Ministério Público Federal, Estadual, da Polícia Federal, Polícia Civil, militares, Agência Nacional de Petróleo, secretarias da Fazendas estaduais e vários outros órgãos. É uma das maiores operações em termos mundiais. Isso quem disse foi o ministro Lewandowski. Graças ao entrosamento da Polícia Federal, dos órgãos fazendários e da Receita Federal, com a colaboração também de outros órgãos, como o Ministério Público de vários estados, fecha aspas, disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, isso numa entrevista hoje. Agora, o esquema, de acordo com a Receita,
inclui mais de 1.000 postos de combustíveis vinculado ao grupo criminoso em 10 estados e todas as regiões do país. As operações financeiras eram realizadas por meio de phishing, aqueles bancos digitais, para escapar da fiscalização mais rigorosa dos bancos tradicionais. Em centenas de postos investigados, foram detectados ainda fraude na qualidade, na quantidade do combustível vendido. Quer dizer, os consumidores pagam por um volume inferior àquilo que vai no tanque de gasolina. Em alguns casos, inclusive, tinha combustível adulterado. Agora, esse grupo criminoso, atua em diversos elos da cadeia de combustíveis. Não é apenas postos de gasolina. Haviam pessoas do esquema fraudulento, criminoso, infiltrados nas importações de produto e distribuição. Em um dos eixos da fraude, o metanol que chegava do porto do Paranaguá, no Paraná, eram desviados e transportados com maneira clandestina. E tem outro porém, muitos dos alvos são empresas sediadas, sabe aonde? Vocês não imaginam, na Faria Lima, zona oeste de São Paulo e coração do mercado financeiro do Brasil. Agora, segundo a Receita Federal, ao menos 40 fundos de investimento seriam comandados pela facção Primeiro Comando da Capital, o PCC. Uma das empresas atingidas é a REAG Investimento, publicou investimentos públicos, e uma outra que tem um fato relevante, o comunicado destinado aos investidores. Após agentes chegarem à sede para a operação de busca e apreensão, a companhia que gerencia o investimento na ordem de 299 bilhões de reais, informou que está colaborando com as autoridades. Isso todo mundo vê. Agora o mercado reagiu e as ações de a REAG caíram 17% durante a manhã. Agora, o Ministério Público de São Paulo aponta que a participação de integrantes do PCC associados a outras organizações criminosas, com um vínculo permanente ou eventual, com um esquema já montado. Agora, olha o que diz o Lewandowski, o ministro. Abre aspas, o crime organizado não é mais local, não é mais apenas nacional, mas é inclusive global. Apenas uma visão macro, uma visão a partir do governo brasileiro que se espraia por todos os estados e que foi possível o eixo dessa operação, completou o ministro Ricardo Lewandowski. A suspeita de crime de contra a ordem econômica e adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e também estelionato. Em publicações nas redes sociais,
O presidente Lula, que também se manifestou, ele afirmou que se trata da maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado na nossa história. Olha bem, o nosso compromisso, disse, é proteger o cidadão, disse o presidente Lula. E como comunicadores, cortar o fluxo de dinheiro ilícito, recuperar recurso para o cofre público, garantir um mercado de combustível justo, transparente e com qualidade, inclusive na concorrência. Porque o que acontece? Esse pessoal que adultera, que rouba, eles roubam até caminhão que transporta combustível. Eu, há uns 20, 30 anos atrás, fiz uma matéria a respeito, os caras roubavam caminhões de combustível. Inclusive, na época, um deles teve um acidente na Raposo Tavares e morreu, inclusive. Inclusive com um caminhão de combustível. Agora, é muita grana. O Brasil está infestado de bandido. E isso surgiu mais ou menos no governo Bolsonaro. Já existia a organização. Só que no governo Bolsonaro ela se expandiu. Porque o que acontece? Expandiu também para dentro do governo. Porque você veja bem quantos políticos estão sendo processados. Porque participam. Veja bem, só em Santa Catarina, 27 prefeitos foram presos. Quer dizer, todos eles querem meter a mão na grana da população. Todos eles. É o fim da picada. Agora, essa operação da Polícia Federal e Carbono Oculto, que ela foi deflagrada hoje, a organização criminosa que tem mais poder nisso tudo é o PCC, o primeiro comando da capital. E tem outra. Eles têm empresa que usam tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma mais simples e rápida. Isso na comparação com os bancos tradicionais. Agora, é um bando. E o Brasil precisa acabar com isso. Eu não sei se vai ter condições. Porque eles crescem, se expandem até para fora do país. E tem pessoal envolvido em todo lugar. Veja bem, hoje a Polícia Federal, a batida que ela deu na Faria Lima foi o... Entendeu? É o fim da picada. E é o pessoal que anda de paletó e gravata, assim, todo bonitinho. É esses bancos fits que não tem controle, eles fazem de tudo. Não veja bem, quando o Lula tentou fazer uma lei para acabar, aí teve aquele deputado lá, aquele que usa a peruquinha lá de Minas Gerais, que fez uma campanha, porque ele deve estar envolvido com essa bandidagem.
Porque o que acontece? Quem foi beneficiado foi esse pessoal dessas organizações criminosas. Agora, a investigação da Polícia Federal aponta que 52 bilhões de reais da organização criminosa transitaram por esses bancos, tal de phishings, nos últimos anos. Agora, a Polícia Federal, o fisco, os criminosos, diz que os criminosos, eles utilizam brechas na regulação que impede o rastreamento do fluxo do recurso, da grana. Então, os órgãos de controle não têm como fiscalizar. Agora, em relação, inclusive, a tudo isso, o ministro Fernando Haddad, ele afirmou que a Receita Federal vai enquadrar essas empresas, esses bancos, esses phishing, eles vão começar, inclusive, a pagar impostos, porque é instituição financeira também. E o Haddad diz que elas vão ser inseridas na legislação que é aplicada aos bancos tradicionais. Agora, isso tudo é esses bolsonaristas que eles querem levar vantagem em tudo. E tem outra, a maior parte desses, da Polícia Federal, dessa batida, desse esquema do carbono, chamado carbono oculto, que mira o objetivo é a lavagem de dinheiro do PCC, usando os postos de combustível. Agora, parte dos mandatos, parte da Polícia Federal, de tudo que foi feito, a maior parte foi nas instituições da Avenida Faria Lima, em São Paulo, que inclusive é o coração financeiro do Brasil. E é lá que está a bandidagem. É lá que está a bandidagem. E o trabalhador que rala o ano inteiro não tem nada. E esses caras deitam e rolam. Você vai no posto de gasolina colocar gasolina, o cara coloca lá, é manipulada a bomba. Você vai colocar, por exemplo, R$100 e os caras colocam só 50. E marca 100 lá. E isso ficou comprovado hoje com a Polícia Federal. Então as pessoas têm que ficar espertas quando chegar num posto de gasolina para abastecer seu carro. Porque o objetivo desse pessoal é levar vantagem. O objetivo deles é levar vantagem. Não é trabalhar decentemente. E é esse pessoal bolsonarista. Inclusive esse pessoal da Faria Lima, eles que patrocinaram a campanha do Bolsonaro. E tem outra. São esse pessoal da Faria Lima que estão já
arquitetando a campanha do governador de São Paulo para presidente da República. Um incompetente desse que até hoje não fez nada de bom, a não ser vender as empresas, inclusive a Sabesp. Quer dizer, vender, deu, né? Levou uma grana, porque esse pessoal, eles ganham dinheiro vendendo as empresas estatais. Eles ganham comissão nisso. Por isso que eles só querem vender tudo. Certo, pessoal? Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa bandidagem bolsonarista, certo? Inscreva no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.